Bom dia, turminha! Hoje nós vamos rever os conteúdos de ciências. Nós vimos lá que o ser humano ele é muito curioso, ele gosta de observar. Nós observamos o céu, nós observamos um jardim, uma casa bonita, uma paisagem bonita, mas nem tudo é possível ser visto a olho nu. Por isso o ser humano inventou algumas ferramentas. Primeiro nós vamos ver esses objetos aqui. Existem objetos que permitem que nós possamos ver as coisas a olho nu. São os objetos transparentes. Olha, através dessa lente, através desse copo, eu consigo observar tudo do outro lado. Porque os objetos transparentes, os materiais transparentes, eles permitem que a luz passe completamente sobre eles. Agora existem os objetos translúcidos, que são os objetos opacos, olha. A luz até passa sobre ele, eu vejo um vulto lá atrás, mas eu não consigo ver tudo que está lá atrás. Isso acontece nesse copo, acontece nesse frasco, é um translúcido de cores diferentes, mas também permite a passagem da luz. E aqui, nesse perfume, se o potinho estivesse vazio, eu conseguiria um objeto transparente. Mas como ele tem um líquido que tem uma certa cor ali, ele também é translúcido, permite que a luz passe parcialmente. E existem também os objetos opacos. Esses objetos não permitem a passagem da luz. Se eu colocar essa xícara na minha frente, eu não consigo ver o que está depois dela. Isso acontece também nesse frasco aqui. E como já foi dito, nem sempre é possível a observação a olho nu. O que quer dizer isso? É quando eu olho só com os meus olhos, sem a ajuda de nenhum tipo de lente, como óculos. E se uma coisa está muito distante ou é muito pequena, eu preciso de uma lente especial. O óculos da tia Ellen, por exemplo, ele me ajuda a fechar, a organizar a imagem para que eu veja a uma certa distância. Agora, essa embalagem, por exemplo, ela tem letrinhas tão pequenas que nem o meu óculos ajuda. O ideal seria a ajuda de uma lupa, porque a lupa ela aumenta em muitas vezes uns objetos pequenininhos como esse. Agora, se eu quisesse observar bactérias, vírus, como nós estamos vivendo agora, o coronavírus, nem a lupa me ajuda. Eu preciso de um microscópio, que é uma lente especial que vai focar e ampliar ainda mais aquelas micro coisinhas como as bactérias e os vírus que não são possíveis observar. Mas tem uma coisa que é bem grande e que nós não observamos porque está muito distante. Os planetas, nem todos são possíveis ver só de olhar para o céu. Por isso, os cientistas inventaram o telescópio, porque aí é uma lente que aproxima o que está muito, muito longe de nós. Mas tem uma outra lente que nós costumamos usar bastante para brincar, quando vai acampar, pessoas que trabalham com caça, que é o binóculo. Ele não é tão potente como o telescópio, mas ele consegue aproximar, se a pessoa está no mar, por exemplo, um navio que está distante, se a pessoa está caçando ou está numa floresta, um animal que está entre as árvores. Então as lentes nos ajudam no dia a dia para que a observação seja uma observação bem feita e das características de cada objeto, ou do tamanho e da distância de cada objeto. Agora nós vamos falar sobre a projeção de sombra. Nós precisamos de 3 elementos para que a sombra ocorra: a luz, um objeto que bloqueie a passagem da luz e uma superfície onde a sombra será projetada. Então, ao nascer do sol, a sombra é longa. Conforme o sol vai se movimentando ou a terra vai se movimentando, essa sombra diminui. E ao meio-dia, o sol, a luz, a projeção da luz
está em cima dos objetos, então a sombra fica pequena. E conforme o dia passa, essa sombra volta a crescer. Olha só o que acontece. Então, se eu tenho a projeção de luz em cima do objeto, a sombra é pequena. Se eu tenho aqui do lado esquerdo, a sombra, ela vai fazer, olha só, a linha da luz, ó. Onde a luz passa, fica claro. Onde a luz é bloqueada pelo objeto, forma a sombra. Agora vamos para a nossa atividade avaliativa. Lembrem-se de colocar o seu nome da professora Ellen. Hoje é 9/4/2020. Aqui, tranquilo para vocês, é o que nós já vimos, inclusive na revisão que vocês acabaram de ver. Ligue as imagens correspondentes. Depois, com a ajuda do quadro, nomeie cada tipo de lente. Então, do lado esquerdo eu tenho as lentes, do lado direito eu tenho as imagens. Vamos ver o lado esquerdo. Eu tenho óculos, lupa, telescópio, binóculo e máquina fotográfica. A câmera fotográfica. Essa a professora já ligou, câmera fotográfica. Eu liguei onde? Eu liguei em fotografia, uma festa de aniversário aqui. Agora eu tenho um livro, um pássaro no céu, pequenos insetos e planetas. Eu preciso ligar as lentes do lado esquerdo, as imagens do lado direito. Observe as imagens e relacione as definições com cada material. Letra A, opaco. B, material transparente. C, material translúcido. Eu tenho primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem. Então, eu tenho que colocar aqui nesses quadradinhos A, B ou C. Qual é o material que não permite a passagem da luz? Qual é o material que deixa passar a luz só parte da luz? Qual é o material que deixa a luz os atravessarem? Vocês vão colocar A, B ou C de acordo com a definição que a tia Ellen colocou aqui em cima, ó. Agora responda. Responda com material opaco, material transparente, material translúcido. Letra A. Depois de uma reforma, a sorveteria do bairro deseja que todos os sabores de sorvete sejam vistos no balcão. Que tipo de material eles devem usar para que isso ocorra? Pensa aqui em um dos três materiais. Letra B. Para a privacidade dos clientes, o banco mandou fazer divisórias que impedem completamente a visualização dos procedimentos do caixa. Que tipo de material foi usado na confecção das divisórias? Pensa lá também nos 3 tipos de material. Número 3. Escreva o tipo de material com que cada objeto foi fabricado. Eu tenho uma porta de madeira, uma porta de vidro e uma janela de vidro. Observem os 3 materiais e escrevam aqui se foi com material translúcido, transparente ou opaco. Desenhe o sol no local em que deveria estar para projetar a sombra. Se a sombra está aqui, onde deveria estar o sol? Eu preciso desenhar o sol no lugar correto. Se a sombra está aqui, onde deveria estar o sol? Se a sombra está aqui, onde deveria estar o sol? Faça um X nos elementos necessários para se formar a sombra. Precisa de fonte de água? Fonte de luz? Fonte de calor?
Um objeto transparente para bloquear a luz? Um objeto opaco para bloquear a luz? Uma superfície para projetar a sombra? Só vai fazer X no que é necessário para a projeção de sombra. Podem fazer X em mais de uma opção. Observe a sombra de cada imagem e coloque legenda com o apoio do quadro. Então, no quadro, a professora colocou projeção de luz do meio-dia, projeção de luz do sol da manhã ou da tarde. Esse aqui, com essa sombra, é projeção de luz do sol do meio-dia ou projeção de luz do sol da manhã ou da tarde? Essa sombra aqui, projeção de luz do sol do meio-dia ou projeção de luz do sol da manhã ou da tarde? Bom trabalho a todos, arrasem! Então é isso, turminha, nós já revemos todo o nosso conteúdo de ciências. Boa avaliação para vocês, prestem atenção nas dicas, façam com calma e arrasem novamente.